Passamos a palavra ao professor Pacheco, para que dê prosseguimento. Com a sua palavra. Renovar o bom dia a todos e a todas e dizer-vos, em primeiro lugar, também cumprimentar os colegas da mesa e que estão aqui em representação de organismos nacionais e também de países que fazem parte da rede, e dizer-lhes que é com muita satisfação pessoal e institucional, porque eu venho da Universidade do Minho, de Portugal, que me sinto membro desta rede e que, com esta reunião técnica que está a acontecer estes dias na Unilab, é possível andarmos em frente e, sobretudo, tornarmos mais real a cooperação Sul-Sul, que neste caso é em torno da educação de jovens e adultos. Quando preparei a minha fala para esta reunião técnica, tive em atenção que era uma reunião técnica e que iria falar de questões de currículo e jamais contava com esta assistência, e é muito bom ter esta assistência e, sobretudo, ter a oportunidade para falar convosco questões que no cotidiano nós vamos vivendo e vamos sentindo como dificuldade. Eu acho que todos nós aqui que trabalhamos no âmbito da educação de jovens e adultos temos muitas dificuldades. E se as trouxermos para aqui, se as colocarmos em cima da mesa, será possível ultrapassarmos essas dificuldades? E será possível que, tal como um dia me descrevia uma doutoranda brasileira, aliás, completando a metáfora do seu reitor, que estes dias utilizou uma metáfora de uma semente que demora 4 anos a germinar, mas que depois a árvore é muito forte. E essa doutoranda minha, de Minas Gerais, dizia-me que gostava de ser como um canavial em termos da sua formação. É porque o canavial é muito flexível, né? De um lado para o outro o vento fustiga, mas só que não parte, porque tem raízes muito fortes. E essas raízes é que sustentam, de facto, este projeto, e são raízes de um canavial que nós estamos aqui a construir e a plantar para que este projeto seja de facto uma realidade ainda mais significativa, porque já é uma realidade. Eu trabalho no currículo, trabalho nas questões de currículo e por vezes torna-se muito difícil dizer o que é o currículo, não é? É uma palavra complexa, é uma palavra com muitos significados e digamos que ela tem diferentes interpretações. Nós poderíamos dizer que o currículo é uma atividade. Nós estamos numa atividade curricular neste momento. A dança a que assistimos foi uma atividade curricular, embora em situações diferentes. O currículo é uma atividade, é uma tarefa, é um projeto, é uma ação, é um recurso, é um meio, é um plano, é um programa. O currículo é tudo isso. Só que o currículo, por mais que seja planejado nos ministérios, nas universidades, nas escolas, o currículo necessita de atividades dinâmicas para se materializar em atividades. E digamos que o currículo engloba toda essa diversidade de decisões que envolvem muitos atores e muitos sujeitos. É nessa perspectiva global do currículo que eu irei, sobretudo, falar e ter presente nesta minha fala.
E dizer-lhes que hoje em dia eu julgo que isso pode ser um efeito, um fator muito positivo. Existe uma agenda estruturalmente mobilizada para as questões da educação e do currículo. Portanto, agora vou falar de educação e de currículo ao mesmo tempo. Nós sabemos que vivemos processos mundiais, estamos num profundo processo de mundialização e de globalização, e que as políticas educacionais das quais derivam as questões do currículo fazem parte de uma agenda estruturalmente globalizada. As decisões que são tomadas aqui no Brasil, ou em Portugal, ou na Guiné-Bissau, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde, ou em Timor-Leste, ou noutro qualquer país do mundo, elas estão cada vez mais próximas e não se distinguem assim muito significativamente. Portanto, existe essa agenda que determina o que se faz e que determina sobretudo as orientações ao nível das políticas, e digamos que em termos de currículo que é prescrito, oficial, que é mais decidido no nível macro, as políticas de educação são uniformes, tendem para uma certa uniformização, tendem para uma certa homogeneização, tendem para uma certa identidade. Elas não se diferenciam assim muito. Nesta minha fala, vou tomar, esqueci-me de dizer, eu não vou fazer referência a qualquer autor, embora eles estejam presentes por detrás do texto, porque eu depois irei disponibilizar um texto de suporte a este PowerPoint que eu estou a utilizar. Portanto, eu não tenho compromisso neste momento para citar autores, porque iria tornar muito mais pesada esta minha fala. Bem, as políticas de educação são cada vez mais uniformes, mas elas também são, sobretudo ao nível das práticas pedagógicas, ao nível do chão da escola, ao nível do chão da sala de aula, elas também são cada vez mais diferenciadas, porque fazem parte do currículo em ação, do currículo real, do currículo que acontece ao nível micro. E é nesta inter-relação entre macro e micro que o currículo se constrói. E é entre esta uniformidade e esta diversidade que nós temos que procurar espaço para os nossos projetos, para os projetos de educação e formação, para a educação de jovens e adultos, e sabermos que aquilo que nós estamos a fazer aqui, neste momento, isso tem que estar relacionado com outras decisões e que podemos aprender uns com os outros se partilharmos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. Por isso, há aspectos comuns e diferenciados de educação de jovens e adultos, sobretudo ao nível da definição das políticas, mas depois esses projetos, ao nível da educação e jovens e adultos, são muito diferenciados. Nós não vamos pensar que todos fazemos do mesmo modo, que todos agimos do mesmo modo. Apesar de termos políticas educacionais que definem aspectos comuns, o modo como materializamos o currículo, como colocamos em ação, é necessariamente diferente, porque nós, sujeitos ativos da construção do currículo, também somos diferentes. Temos contextos diferentes, temos alunos, temos jovens, temos adultos diferentes, e é em função desses atores, desses sujeitos, que nós também vamos diferenciando o próprio currículo. Para quem estuda hoje em dia a questão das políticas educacionais e das políticas curriculares, não deixará de reconhecer a centralidade do currículo nas reformas educativas. Eu julgo que nunca se falou tanto de currículo como hoje em dia.
Se o currículo é a atividade, se é o meio, se é a ação, se é o projeto, daí as reformas só se podem concretizar através de projetos, através de dinâmicas que sejam construídas, que sejam pensadas e que sejam implementadas. Daí que a centralidade do currículo nas reformas educativas seja um facto, e daí que o currículo nos define a nós próprios. Ou seja, eu considero que todos nós fomos formatados e definidos pelo currículo. Ou seja, nós somos um ser curricular. Eu tenho uma formação, todos nós temos uma formação, todos nós temos um percurso escolar, todos nós estamos envolvidos em percursos escolares, e se nós começarmos a dialogar entre nós sobre as nossas histórias de vida, a história de vida em Cabo Verde, a história de vida no Brasil, portanto, em Guiné, no Moçambique, etc., vemos que nós temos percursos curriculares ao longo da escola, e a escola está sempre presente. Daí que, cada vez mais, devemos olhar para as pessoas como seres curriculares, ou seja, que elas frequentaram ações, elas estiveram em espaços de educação, elas tiveram espaços educacionais formais, não formais e informais, e são esses espaços que vão definir aquilo que nós somos em termos de seres curriculares. E daí que, se até aqui o foco, a centralidade estava na escola, se a centralidade estava na educação formal, nos percursos que são definidos pelos parâmetros curriculares nacionais ou pelas leis de bases noutros países, hoje em dia esse foco, essa importância é deslocada para a educação não formal e informal, onde vamos encontrar as atividades ligadas à educação de jovens e adultos. Embora a realidade não seja idêntica em todos os países. Por exemplo, vamos encontrar em alguns países onde a educação de jovens e adultos, sobretudo de jovens, faz parte de uma educação formal, mais orientada para questões de ensino profissional, de ensino tecnológico, e essa realidade é diferente entre os diversos países. Mas o não informal, o informal, aquilo que no relatório da Unesco em tempos se chamou por escola paralela, e que hoje é expressa pela educação não formal e informal, isso tem cada vez mais centralidade e razão porque nós estamos aqui a discutir a educação de jovens e adultos devido a essa centralidade, devido a essa nova realidade para os quais os sistemas educativos têm que olhar de uma forma muito mais significativa do que olhavam até aqui. Portanto, discutir os espaços de educação de jovens e adultos é procurarmos realidades diferentes, aprendermos com essas realidades diferentes e vermos as vantagens e as desvantagens de um espaço de formação de educação de jovens e adultos que é seguido num determinado país, que é seguido noutro determinado país, e com isso nós vamos colocando as experiências entre nós e vamos chegar a pontos de vista comuns em termos de espaços de educação de jovens e adultos. Seria interessante, aliás, posso dizer que essa é a nossa primeira atividade ao nível desta rede, que é fazer o estado da arte sobre a educação de jovens e adultos em cada um dos países participantes na rede de cooperação Sul-Sul. Tomamos essa decisão, portanto, em equipa, e para que possamos compreender a realidade de cada país
e compreendermos melhor os espaços de educação de jovens e adultos. Eu disse-lhes que a questão do currículo estava no centro da mudança, e que hoje essa mudança opera-se muito mais ao nível dos conceitos. É por isso que eu falo aqui de o peso dos conceitos, não é? O peso dos conceitos. Hoje a mudança curricular e a mudança educacional não se faz por programas que sejam idênticos em todos os países, mas sobretudo pela proposta de determinados conceitos que são suficientemente fortes para provocarem a mudança. Por exemplo, o conceito de aprendizagem ao longo da vida, que vem substituir o conceito da Unesco de aprendizagem permanente. O conceito de conhecimento, que vem substituir em parte a noção de conteúdo que era aprendido, sobretudo na escola. O conceito de reconhecimento de conhecimentos, reconhecimento de competências. O conceito de certificação, ou seja, nós vamos validar o conhecimento que as pessoas têm e vamos entregar-lhes, através de formação, diplomas que certifiquem o seu percurso pelas modalidades de educação de jovens e adultos. O conceito de competência é um conceito muito forte, é um conceito cada vez mais utilizado nos sistemas educativos, tal como o conceito de qualidade. Muitos outros haverá, certamente. Eu selecionei estes conceitos que estão mais ligados à educação de jovens e adultos e dizer-lhes que é na base destes conceitos que nós devemos discutir os objetivos e pressupostos da educação de jovens e adultos. Porque esses conceitos vão determinar, em parte, os objetivos e os pressupostos da educação de jovens e adultos. Em relação ao currículo, há aqui uma pequena discussão ali. O currículo é essencialmente conteúdo ou conhecimento e é forma ou organização. Quer dizer, o currículo, para quem trabalha na questão do currículo, não há qualquer segredo. O currículo tem duas componentes, a componente do conteúdo e a componente da forma. Ou seja, a componente do conhecimento e a componente da organização. É por isso que se define também o currículo como conhecimento. O currículo é conhecimento. O currículo veicula conhecimento. Através da educação de jovens e adultos, trabalhamos o conhecimento. Mas a educação de jovens e adultos não se faz no vazio, precisa de uma organização curricular. E essa organização curricular vai diferenciá-la de outra organização curricular que é seguida, sobretudo, na escola da educação formal, por onde nós passamos e onde nós muitas vezes lecionamos. Portanto, é em torno deste conteúdo, desta forma, deste conhecimento e desta organização que nós vamos organizar a educação de jovens e adultos. E assim, vou passar 2 slides mais rápidos, porque não quero, portanto, ir para além do tempo que não foi destinado, e dizer-lhes que há uma discussão muito dura na questão da educação de jovens e adultos sobre que tipo de conhecimento. Se é o conhecimento teórico, se é o conhecimento do cotidiano. Quando discutimos a educação no campo, é sobretudo o conhecimento do cotidiano e o conhecimento teórico. Não é? São estas questões que necessitamos de discutir e de dizer que a educação de jovens e adultos está entre o conhecimento teórico e o conhecimento do cotidiano, porque qualquer atividade curricular é sempre um processo de ruptura
de conhecimento do senso comum. Ou seja, através de um espaço, de uma formação de educação de jovens e adultos, aquilo que os jovens e adultos aprendem é sempre um processo de ruptura com o senso comum. Portanto, a valorização desse conhecimento do cotidiano é fundamental, mas também há alguns conceitos teóricos que necessitam de aprender. Não vamos dizer qual é o mais determinante, e dizer que isto é um diálogo entre dois conhecimentos. E que os dois conhecimentos têm que estar presentes e depende também muito dos objetivos dos cursos, depende muito dos objetivos daquilo que se está a pensar fazer. E depois é a questão da educação de jovens e adultos entre a esfera pública e a esfera privada, entre aquilo que são interesses de grupos e aquilo que são interesses de pessoas, os interesses dos próprios jovens e dos próprios adultos. É a questão de termos a educação de jovens e adultos como um processo de construção de identidades. Ontem já tivemos entre nós uma apresentação de um colega sobre este processo de construção de identidades, sobretudo ao nível da construção de memórias, e a educação de jovens e adultos como um processo de reconstrução de subjetividade. Ou seja, quando nós nos tornarmos parte ativa da educação formal e informal, ao nível da educação de jovens e adultos, nós necessariamente vamos mudar. Nós vamos aprender outras coisas, nós vamos repensar-nos, nós vamos colocar dúvidas, nós vamos criar em nós a necessidade da problematização. E é isso que esta educação de jovens e adultos vai contribuir de forma significativa. Ao nível da organização, a educação de jovens e adultos discute-se entre a especialização mais disciplinar e a especialização mais relacional. Ou seja, entre aquilo que é uma organização de conhecimento baseada nas disciplinas tradicionais, vão aprender matemática, vão aprender língua estrangeira, vão aprender ciências, vão aprender etc. Essas disciplinas mais tradicionais, ou uma especialização coletiva, vão aprender mais por temáticas, a temática da comunicação, a temática da cidadania, a temática das expressões. Isso é que é uma especialização coletiva, é uma especialização mais por áreas integradas de conhecimento e deixarmos de lado esta especialização mais insular como uma ilha mais de base disciplinar. Digamos que a educação de jovens e adultos está muito mais relacionada com esta especialização coletiva ou relacional do que com a especialização insular ou disciplinar. E há modelos de organização, ainda ontem ouvimos uma experiência de Cabo Verde sobre isso, e há formatos curriculares apresentados para a organização curricular da educação de jovens e adultos. E a outra questão que se coloca, que é de vermos a educação de jovens e adultos entre competências essenciais e competências para a vida e para o trabalho. Aquilo que hoje se coloca, que é fazer a formação na base de competências essenciais são competências necessárias, e que são ligadas ao tal conhecimento teórico e ao conhecimento do cotidiano, e essas competências para a vida e para o trabalho, aquilo que também se poderá entender como competências para o mundo do trabalho, para o empreendedorismo, competências que permitem às pessoas, aos jovens e adultos, reconstruir as suas próprias vidas. E essas competências para a vida e para o trabalho, por exemplo, estão muito presentes em alguns organismos internacionais. Eu já vou terminar, já tenho aqui algo que diz que
devo terminar, mas eu só mais 2 slides. A educação de jovens adultos como uma conversação complexa. Isto tinha um enquadramento teórico que eu não vou dizer, mas depois aparece no texto. A educação de jovens e adultos como narrativa histórica. A educação de jovens e adultos como espaço de construção do futuro. Esta ideia será depois desenvolvida no texto. A educação de jovens e adultos como método autobiográfico. Aquilo que se está aqui a fazer, a gravar, é para a construção das memórias destas ações. Não é? O método autobiográfico é muito utilizado na educação de jovens e adultos, e isso é uma forma de construção do próprio futuro. A educação de jovens adultos como identidades coletivas e identidades individuais. A educação de jovens adultos como diversidade sociocultural, que obrigatoriamente tem que estar contextualizada aos espaços e aos tempos. Na construção do currículo, ao espaço e ao tempo que devem ser considerados. A educação de jovens e adultos como espaço de construção da diferença e da promoção da própria diferença, e quem diz diferença diz diversidade. A educação de jovens e adultos como memória social, e que também já foi ontem bastante desenvolvido por um colega nosso na equipa técnica. Este slide, são mais 2, é só 1 minuto. Só 1 minuto. Não aparece. Pronto. Era o seguinte, desformatou. Venha para trás, faz favor. Para trás. Pronto, isto era... mais para a frente. Desformatou. Mais para a frente. Mais outro. Ok. Ou seja, imaginem um triângulo, que era o que estava na figura, e os 3 elementos da diferença, da diversidade, do modo que nós vamos organizar a educação de jovens e adultos. E temos em primeiro lugar a organização da educação de jovens e adultos ao nível da comunidade, daquilo que são consideradas as memórias sociais. A organização da educação de jovens e adultos ao nível dos atores, aquilo que Paulo Freire chama dos agentes, e por último ao nível dos projetos. Portanto, estas são as 3 faces do triângulo em torno das quais nós vamos organizar a educação de jovens e adultos. Ou seja, a educação de jovens e adultos tem que estar contextualizada na comunidade, nas memórias sociais, tem que dizer respeito a atores, a agentes concretos, e tem que envolver um projeto, tem que envolver uma ação. Portanto, este será o triângulo para a organização da educação de jovens e adultos. E por último, e lá como terminar com uma imagem que não desformatou, será um contrassenso apresentar aqui neste planalto um barco, não é? Um barco. Só que a Jaqueline não está cá, tenho pena que ela não esteja. Esta imagem dir-lhe-á bastante, porque foi em Belém, do outro lado da cidade. Em Belém é uma escola ribeirinha, e aqui está o barco que transporta os alunos para a escola e que espera pelos alunos enquanto eles estão na escola. Ou seja, esta imagem diz muito porque foi o meu primeiro contacto com esta rede, com a educação do campo, mas ela também pode sugerir outra coisa. É que aquilo que nós estamos a construir em termos de educação de jovens e adultos é uma construção de um barco que o estamos a levar para outras águas, para outros rios e para outras paragens. Esta imagem eu gostaria de dedicá-la à professora Jaqueline. Muito obrigado.
esta apresentação maravilhosa. Infelizmente tivemos que cortar a fala dele, é uma situação muito difícil para quem está moderando a mesa. Nós vamos dar um tempo de 10 minutos à plateia para fazer perguntas, considerações. Gostaríamos de usar a seguinte metodologia. Vamos fazer uma rodada inicialmente de 3 perguntas e o professor Pacheco responderá amavelmente às 3 perguntas. Depois, se houver mais interesse, daremos uma segunda rodada e finalizaremos com uma ponte entre a fala do Pacheco e a fala do Florencio Varela, que representa a Eixo Português, portanto, trabalha com isso. Então, a palavra está planteada. Gostaria que as pessoas, ao levantarem as mãos, se identificassem, por favor, para que todos nós possamos conhecê-los. Gostaria que me ajudassem a levar o microfone às pessoas que querem fazer perguntas. Bom dia. Sou Evandro Medeiros, sou da Universidade Federal do Pará. Primeiro, congratular a comunidade, os educadores e educadoras e educandos cearenses e daqui do maciço do Batu de Fé. Dizer que é uma satisfação estar aqui também, uma honra para a gente. E eu penso que a prática seria que as perguntas fossem da comunidade, para dar essa oportunidade de falar da comunidade, mas eu queria pedir permissão para fazer essa questão, porque eu acho que é sempre um elemento de polêmica e que às vezes eu acho que a gente tem mal compreendido e isso tem levado a práticas limitadas ou equivocadas na educação de jovens adultos, na educação do campo de onde eu venho e de maneira geral na escola. Professor Pacheco, a sua fala coloca um elemento, que é qual o tipo de conhecimento? Ele é teórico ou ele é cotidiano? E isso tem levado a uma polêmica que eu penso que é falsa, que se a escola tem que ensinar por uma perspectiva universal ou particular. Será que a gente não está negando aos nossos educandos, ao ensinar o cotidiano, negando um conhecimento universal? Conceitual, porque a gente está ensinando para a vida? E aí eu queria que o senhor abordasse isso, porque no meu entendimento isso não existe. Não existe uma ruptura, uma dicotomia entre universal e particular, entre teoria e cotidiano. Porque eu posso construir a compreensão do cotidiano. Desculpe, eu queria que fosse mais sintético. Certo. Construir o conhecimento do cotidiano, se apropriando do universal e vice-versa. Só para a gente, queria que o senhor voltasse, só para a gente não reforçar uma polêmica que eu acho que não existe, uma dicotomia que não existe. Muito obrigado. Vamos ouvir mais 2 perguntas e passaremos a palavra para o professor. Desculpe, eu também estou com o microfone, não sei se tem uma linha aí, eu sou a professora Maria Aparecida do Anular. Eu queria só, para contribuir na discussão, o professor Sacha que me esclarecesse uma dúvida. Porque eu entendo que a gente está falando na educação de jovens adultos, de vários adultos. O jovem, o adulto que está sendo alfabetizado, o adulto que está sem uma qualificação para voltar ao mercado, o adulto que quer retomar um ponto na vida, o adulto que está reciclando a vida, o adulto que parou e retoma. Então, eu gostaria assim, de ouvir um pouco de quais são esses vários adultos que a gente tem. Muito obrigado. Terceira pergunta, a um senhor lá no fundo, identifique-se, por favor. Vamos passar a palavra. Continuamos pedindo que sejam sintéticos para dar. Só fortalecendo o questionamento da colega da Unilab, dessa diversidade de educação de jovens e adultos, só acrescentar os diversos olhares ao campo, à cidade, e acrescentando também a educação prisional, De que forma o currículo diferenciado poderia se adequar à educação prisional dos jovens e dos adultos, da maioria dos casos, que estão lá privados de liberdade, e de que forma essa educação pode ser uma abertura para eles?
Por favor, identifique-se. A mesa queria guardar o seu nome. João Paulo, do Sérgio Dona Minha Ruda. João Paulo, obrigado. Vamos continuar abrindo para mais 2 ou 3 perguntas. Professor Javier da Rio. Professor Flávio Pacheco, eu fiquei com um tema, você abordou o nosso tema da palestra tem a ver com diversidade sociocultural. E eu queria ver que, em realidade, em muitos países temos processos de unificação entre países, a União Europeia, Mercosul, esses países que têm a processo de integração. E como se compatibiliza esses processos de integração interregionais com a questão da diversidade sociocultural? Porque esse processo de unificação tende também à unificação do currículo, não? A homogeneização dos processos. E, por outro lado, temos esta visão que enfatiza mais a diferença cultural. Mais perguntas? Muito bem, lá no fundo, lá atrás, alguém quer... Identifique-se, por gentileza. Boa tarde. Eu sou a Emiran, faço parte do Sérgio Paulo Freire, em Fortaleza. E a pergunta que o colega do Sérgio Dona Minha Ruda fez em relação aos alunos em situação prisional fez lembrar que lá a gente tem o projeto Penas Alternativas, né, que atende justamente a essas pessoas que estão com essa liberdade condicionada. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem lá em relação ao trabalho que é realizado, porque fica muito a desejar a questão do lançamento de notas, do trabalho que é feito com eles. Como é que seria a questão dessa organização do currículo para essa realidade, para essa clientela? Né? Como seria mais destinado esse trabalho? Vou abrir para mais uma pergunta, por favor, para a gente poder fechar e passar a palavra ao professor. Não havendo, professor Pacheco. Gostaria de agradecer as questões e dizer-lhes o quão difícil é, por vezes, responder, sobretudo quando as questões são muito pertinentes e demonstram, portanto, a complexidade da temática. Eu julgo que o professor Evandro coloca muito bem a questão, porque ela, sobre que tipo de conhecimento, porque ela queiramos, quer não, ela encontra-se na literatura. Aliás, Paulo Freire também colocou essa questão do conhecimento, ou sobretudo entre a educação bancária e a educação emancipatória, não é? Eu julgo que nós poderemos responder a essa questão com a releitura da Pedagogia do Oprimento. Acho que é uma obra muito atual. Ela foi publicada em 1968, já vai quase na 50ª edição, e é uma obra muito atual que responde a esta questão sobre que tipo de conhecimento. Eu não creio que seja possível mantermos o debate entre o conhecimento universal e o conhecimento local. Não creio. Eu julgo que nos teríamos que distanciar dessa dicotomia na qual nos fizeram acreditar e na qual nós estudamos determinados autores, agora que devemos partir da própria realidade para a construção do conhecimento, esse é um facto. Agora, se esse conhecimento é do cotidiano, se esse conhecimento é teórico, se esse conhecimento é conceitual, se esse conhecimento é metodológico, se esse conhecimento é procedimental, isso cabe aos responsáveis pela organização da educação de jovens e adultos, quais são os objetivos e quais são os pressupostos, e responder a essa questão através das próprias medidas. Porque se não há um conhecimento universal, há talvez aspectos em comum que nós partilhamos, não é? Nós partilhamos algumas ideias em comum, nós temos necessidade de aspectos comuns em relação a determinadas atividades, em relação a determinado conhecimento, mas também não nos devemos deslocar daquilo que é o conhecimento próximo, que é o conhecimento tanto do cotidiano,
e que é um conhecimento que também necessitamos de aprofundar. Portanto, será uma falsa dicotomia e que Paulo Freire nos ajuda a ultrapassar. Sobretudo quando ele rejeita a educação bancária e diz o seguinte: a educação é para a emancipação de quem? Do sujeito. E depois que nós vamos completar a leitura de Paulo Freire, a educação para a autonomia, a educação para a emancipação, etc., etc., que ele depois completou essas ideias noutros livros, e saber se, e concordarmos aqui com o Paulo Freire, é que a educação é para a emancipação, é para o crescimento do próprio sujeito, para a sua afirmação como sujeito. Qual é o conhecimento? É o cotidiano, é o teórico. O sujeito é que vai dizer-nos o que é que necessita de aprender e o formador, o professor, também vai construir essa emancipação com o recurso, certamente, a um conhecimento que se torna necessário e que se torna necessário para resolver problemas. Porque a educação para a emancipação só é possível quando está ligada à resolução de problemas e quando responde a questões concretas colocadas pelos sujeitos. Eu julgo que as outras intervenções, portanto, quer da professora Marta Aparecida, quer da professora João Paulo, quer da professora Anira, elas estão muito próximas e eu vou responder aos três de uma só vez. Ou seja, eu quando lhes falei ali no slide que hoje a mudança está essencialmente e que afeta a educação de jovens e adultos, a mudança é operada ao nível de conceitos e que há um conceito estruturante, que é o da aprendizagem ao longo da vida. Esse conceito responde a essa diversidade que pode existir em termos de formação de jovens e adultos.